E se eu te dissesse que você pode estar jogando no lixo o alimento mais poderoso para fortalecer seus ossos e nem sabe disso? Você está prestes a descobrir algo que a indústria médica prefere que você nunca saiba. Algo que está escondido não em laboratórios secretos, não em arquivos confidenciais, mas dentro do seu próprio prato. E o mais chocante de tudo, é barato, acessível, e você provavelmente jogou fora, na última semana, sem saber que estava descartando a solução para os seus ossos fracos. Neste vídeo, você vai descobrir como a osteoporose realmente começa, por que muitos tratamentos falham e qual é o alimento simples e barato que pode ajudar a fortalecer seus ossos naturalmente. Mas antes de chegar a esse alimento, preciso te contar a história de Dona Maria. Dona Maria tinha 58 anos quando recebeu um diagnóstico que destruiu a sua vida num segundo. O médico olhou para ela com aquela frieza clínica que a gente nunca esquece e disse: "A senhora tem osteoporose avançada. Os seus ossos estão como esponja. Qualquer queda pode ser fatal." Ela saiu do consultório com uma receita de 3 medicamentos diferentes, todos caros, todos com efeitos colaterais que assustavam só de ler a bula. Um deles causava dores de estômago tão intensas que ela precisava tomar outro remédio para aguentar o primeiro. Era um ciclo sem fim. Ela ficou assim por 2 anos. 2 anos tomando remédio em cima de remédio, gastando uma fortuna todo mês, sentindo os seus ossos doer a cada manhã quando colocava os pés no chão. Até que o genro dela, um nutricionista que trabalhava numa clínica de reabilitação, olhou para aquela pilha de remédios em cima da mesa e disse uma coisa simples que mudou tudo. "Mãe, a medicina está tratando a consequência. Ninguém está tratando a causa." Ele começou a pesquisar. Saiu dos livros convencionais e foi buscar estudos em universidades do Japão, da Suécia, de Israel, países onde a incidência de osteoporose é significativamente menor do que no Brasil, apesar das populações envelhecidas. E o que ele encontrou não estava nos currículos das faculdades de medicina tradicionais. Estava nos hábitos alimentares dessas populações. Estava num alimento específico que essas culturas consomem há séculos e que o Ocidente praticamente abandonou ou consome da forma completamente errada. Em 30 dias, usando esse alimento da maneira correta, Dona Maria voltou ao médico para uma consulta de rotina. O ortopedista olhou para os resultados do exame de densitometria óssea, olhou para ela e olhou de volta para os exames. Pediu que ela repetisse o exame porque achou que havia um erro. Não havia erro nenhum. A densidade óssea dela tinha melhorado em índices que ele considerava impossíveis em tão pouco tempo sem medicação intensa. Ele não conseguiu explicar, ela conseguiu. Agora você precisa entender por que isso acontece, porque se eu apenas te disser coma tal coisa sem explicar a mecânica por trás disso, você vai fazer por alguns dias e abandonar. Mas quando você entende o processo, quando você vê a ciência com os próprios olhos, você nunca mais para. Os seus ossos não são estruturas mortas. Esse é o maior equívoco que existe sobre saúde óssea. As pessoas pensam nos ossos como algo fixo, estático, como uma armação metálica que vai enferrujando com o tempo. Mas os seus ossos estão vivos. Eles têm células que estão trabalhando agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. Existem 2 tipos principais de células no seu tecido ósseo. Os osteoblastos, que são os construtores, as células que depositam novo tecido ósseo, e os osteoclastos, que são os demolidores, as células que quebram o tecido ósseo velho para que o novo seja depositado. É um ciclo constante de renovação. O problema começa quando esse ciclo sai do equilíbrio. Quando os osteoclastos trabalham mais rápido do que os osteoblastos conseguem construir, você começa a perder massa óssea. E esse desequilíbrio não acontece do nada. Ele tem causas muito específicas, que a medicina convencional trata com remédios ao invés de atacar na raiz. A primeira causa é a deficiência de silício biodisponível. Nunca ouviu falar? É exatamente por isso que estamos aqui. O silício é o 3º mineral mais abundante no corpo humano e é absolutamente essencial para a formação de colágeno ósseo. Sem colágeno, o cálcio não consegue se depositar corretamente nos ossos. É como tentar construir uma parede jogando tijolos sem cimento. Os tijolos caem, o cálcio cai, os ossos ficam fracos. A medicina convencional foca obsessivamente no cálcio e na vitamina D. E essas são importantes, mas sem silício biodisponível. Todo esse cálcio que você ingere vai para os seus vasos sanguíneos, para os seus rins, forma cálculos, endurece as artérias. E praticamente nada chega aos seus ossos. Você pode tomar cálcio a vida inteira e continuar com osteoporose se não resolver a questão do silício primeiro. A segunda causa é o desequilíbrio do pH interno. Quando o seu corpo está em estado de acidez crônica e a maioria das pessoas está sem saber, o organismo usa os minerais dos ossos como tampões para neutralizar esse excesso de acidez. Literalmente rouba cálcio, magnésio e fósforo dos seus próprios ossos para manter o pH do sangue estável, porque o pH do sangue é uma questão de sobrevivência imediata. O seu corpo não está sendo seu inimigo quando faz isso, está sendo muito inteligente. O problema é que ele sacrifica os ossos para manter você vivo no curto prazo. E a longo prazo, você desenvolve osteoporose, artrite.
e toda uma série de problemas que os médicos tratam como doenças separadas, mas que têm uma raiz comum. A terceira causa, e essa é a mais ignorada de todas, é a deficiência de vitamina K2. Não K1, que está nas folhas verdes e que todo mundo conhece. K2, que é completamente diferente em função e que praticamente ninguém fala. A vitamina K2 ativa uma proteína chamada osteocalcina, que é a proteína responsável por ancorar o cálcio nos ossos. Sem K2, a osteocalcina fica inativa e o cálcio literalmente não consegue se fixar no tecido ósseo. Pesquisas publicadas no Journal of Bone and Mineral Research mostram que populações com baixa ingestão de K2 têm taxas significativamente maiores de fraturas ósseas independentemente da ingestão de cálcio. Você pode ter cálcio suficiente, pode ter vitamina D suficiente, mas se não tiver K2, os ossos não se constroem como deveriam. E agora chegamos ao alimento. O alimento que endereça todas essas três deficiências simultaneamente. O alimento que Dona Maria começou a consumir. O alimento que o genro nutricionista encontrou nos estudos das populações asiáticas com menor incidência de osteoporose. É o caldo de ossos, mas não o caldo de ossos que você conhece como base de sopa. O caldo de ossos preparado de uma forma muito específica, com um tempo de cozimento muito específico, com um ingrediente adicional que a maioria das receitas omite e que é justamente o que transforma esse caldo de um alimento comum em uma ferramenta terapêutica para os seus ossos. Deixa eu te explicar a ciência. Quando você cozinha ossos de animais por um período prolongado, especialmente ossos com tutano e articulações ricas em cartilagem, você extrai uma concentração extraordinária de compostos que são praticamente impossíveis de obter em quantidades adequadas através de qualquer outro alimento. O colágeno tipo 1 e tipo 2, que são os principais componentes estruturais do tecido ósseo humano. A gelatina, que é o colágeno parcialmente hidrolisado, muito mais fácil de absorver pelo organismo. Os glicosaminoglicanos, incluindo a glucosamina e a condroitina, que a indústria farmacêutica vende em cápsulas a preços absurdos, mas que estão naturalmente presentes em altíssima concentração no caldo de ossos bem preparado. Os minerais biodisponíveis, incluindo cálcio, magnésio, fósforo e o silício, na forma orgânica que o organismo consegue absorver e utilizar diretamente. E os aminoácidos glicina e prolina, que são os blocos construtores do colágeno e que estimulam diretamente os osteoblastos, as células construtoras dos ossos, a aumentarem a sua atividade. Mas aqui está o segredo que a maioria das receitas de caldo de ossos não conta. O ingrediente que transforma tudo. Vinagre de maçã não filtrado. 1 ou 2 colheres de sopa adicionadas no início do cozimento. O ácido acético do vinagre de maçã tem uma propriedade fascinante. Ele quebra os minerais que estão presos na matriz óssea e os libera no caldo em formas iônicas que o organismo humano absorve com uma eficiência completamente diferente dos minerais que estão nos suplementos industrializados. Estudos de espectrometria mostram que o caldo de ossos preparado com vinagre de maçã tem concentrações de minerais biodisponíveis até 4 vezes maiores do que o caldo preparado sem ele. 4 vezes. E o sabor? Você não sente o vinagre no produto final. Ele evapora durante o cozimento longo. O que fica é a ação que ele realizou na extração dos minerais. O segundo segredo é o tempo de cozimento. A maioria das pessoas que tenta fazer caldo de ossos cozinha por 2, 3 horas e acha que está pronto. Não está. Para extrair o colágeno profundo das cartilagens e do tutano, você precisa de no mínimo 12 horas de cozimento em fogo baixo. Preferencialmente 18 a 24 horas. É nessa janela de tempo que o colágeno das cartilagens se hidrolisa completamente e se torna disponível no caldo. É onde a gelatina se forma, em concentração terapêutica. Quando você tira o caldo do fogo e deixa esfriar, ele deve firmar como gelatina. Se não firmar, não esteve tempo suficiente no fogo ou não usou os ossos certos. Um caldo que fica líquido depois de refrigerado tem muito menos colágeno do que você precisa para regenerar o tecido ósseo. O terceiro segredo é a escolha dos ossos. Não use apenas ossos de carne. Use ossos ricos em cartilagem, joelhos, patas, costelas, pescoço. E, se possível, inclua ossos com tutano, que são os ossos tubulares longos cortados ao meio. O tutano é extraordinariamente rico em colágeno tipo 2, em gorduras saudáveis anti-inflamatórias e em fatores de crescimento que estimulam a produção das células ósseas. O tutano bovino era consumido por populações humanas há dezenas de milhares de anos, muito antes de qualquer suplemento existir. E a saúde óssea dessas populações, observada através de registros arqueológicos, era notavelmente superior à nossa. Agora vou te dar o protocolo exato que o genro de Dona Maria desenvolveu e que ela seguiu durante 30 dias. Na primeira semana, o objetivo é preparar o organismo e começar a restaurar o pH interno. Além do caldo de ossos, que deve ser consumido 1 xícara por dia, preferencialmente em jejum pela manhã, você adiciona ao caldo uma pitada de sal marinho não refinado, que contém mais de 80 minerais, traços incluindo o silício, e 1 colher de chá de cúrcuma. A cúrcuma contém curcumina, um composto com propriedades anti-inflamatórias documentadas, que reduz a atividade excessiva dos osteoclastos sem suprimir completamente sua função, restaurando o equilíbrio entre demolição e construção óssea.
Um estudo publicado no Connective Tissue Research em 2019 demonstrou que a curcumina estimula significativamente a diferenciação de osteoblastos in vitro. Na segunda semana, você adiciona ao protocolo o consumo de alimentos fermentados uma vez por dia. Isso porque os alimentos fermentados contêm bactérias que produzem vitamina K2 no intestino. O natto, que é a soja fermentada japonesa, é o alimento com a maior concentração de vitamina K2 conhecida, e é exatamente esse o alimento que as populações japonesas consomem regularmente e que foi identificado como um dos fatores protetores contra a osteoporose nessas populações. Se natto não está disponível na sua região, queijo artesanal envelhecido e chucrute são alternativas que também fornecem K2, embora em concentrações menores. Na terceira semana, você introduz a exposição solar estratégica. Não falo de bronzeamento. Falo de 15 a 20 minutos de exposição dos braços e pernas ao sol entre as 10 e 11 da manhã, que é quando a inclinação solar está adequada para a síntese de vitamina D3 na pele sem o risco excessivo de danos por radiação UV intensa. A vitamina D3 não é apenas importante para a absorção de cálcio. Ela regula a expressão de mais de 200 genes diferentes, incluindo vários relacionados ao metabolismo ósseo. Suplementar vitamina D3 sem exposição solar real é menos eficaz porque o processo de síntese cutânea gera subprodutos adicionais, além da vitamina D, que tem funções próprias no metabolismo. Na quarta semana, você adiciona o exercício de impacto. E aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Os exercícios aeróbicos suaves, como caminhar na piscina ou andar de bicicleta, apesar de excelentes para o coração, têm pouco efeito sobre a densidade óssea, porque os ossos precisam de impacto mecânico para estimular os osteoblastos. É a força de impacto que ativa os osteócitos, células sensoriais dentro do tecido ósseo, a enviarem sinais para os osteoblastos construírem mais tecido. Caminhada em solo firme, subir e descer escadas, exercícios com peso corporal. Esses são os estímulos que os ossos precisam. Não precisa ser intenso. Precisa ser consistente e precisa ter impacto. Combinando o caldo de ossos com o protocolo completo, o que acontece no organismo é uma sinergia de fatores que a medicina convencional raramente trata simultaneamente. Você provê os blocos construtores diretos para o tecido ósseo através do colágeno e dos minerais biodisponíveis. Você ativa a deposição de cálcio nos ossos através da vitamina K2. Você estimula a síntese de vitamina D3. Você reduz a inflamação, que superdimensiona a atividade dos osteoclastos. Você equilibra o pH interno, reduzindo o roubo de minerais dos ossos. E você estimula mecanicamente a produção de novo tecido ósseo através do exercício de impacto. E agora vou te dizer algo que vai mudar a forma como você vê a indústria farmacêutica. Os medicamentos para a osteoporose mais prescritos no mundo pertencem a uma classe chamada bisfosfonatos. Eles funcionam matando os osteoclastos. À primeira vista, parece lógico. Se os osteoclastos estão destruindo o osso demais, mate-os. Problema resolvido. Mas os osteoclastos têm funções essenciais além de destruir osso. Eles são responsáveis por remover o tecido ósseo velho e danificado para que tecido novo seja depositado. Quando você mata os osteoclastos, o tecido ósseo velho e microfracturado não é removido. Ele permanece. Os ossos ficam mais densos nas medições de densitometria, o que parece um sucesso nos exames, mas ficam mais quebradiços porque o tecido não está sendo renovado. É como acumular lixo dentro de casa porque você parou de jogar fora. A casa fica mais cheia, mas o que está dentro está apodrecendo. Há casos documentados e publicados de pacientes em uso prolongado de bisfosfonatos, sofrendo fraturas espontâneas no fêmur, simplesmente ao caminhar, sem nenhuma queda ou trauma, porque o tecido ósseo acumulou microdanos que nunca foram removidos e reparados. A indústria sabe disso, está nos estudos, está nas bulas em letras minúsculas. Mas os bisfosfonatos geram bilhões de dólares por ano em receita global. E um protocolo alimentar que custa menos de R$50 por mês não tem lobby, não tem representante médico, não tem campanha de marketing no consultório do seu ortopedista. Isso não significa que você deve parar qualquer medicamento que seu médico prescreveu sem consultá-lo. Significa que você deve fazer as perguntas certas, deve perguntar sobre os efeitos de longo prazo, deve pedir para discutir abordagens nutricionais adjuvantes e deve saber que a alimentação tem um poder sobre os seus ossos que vai muito além do que te ensinaram. Voltando a Dona Maria. Depois dos 30 dias iniciais, ela continuou o protocolo. Não parou. 6 meses depois, o ortopedista que havia dito que os seus ossos eram como esponja, a olhou nos olhos e disse que os resultados eram clinicamente atípicos. Atípicos. Essa é a palavra que os médicos usam quando a realidade não cabe nos seus modelos. Ela não estava mais com dor ao acordar. Ela não estava mais com medo de cair. Ela voltou a fazer as caminhadas que havia abandonado 2 anos antes. E ela ainda toma o caldo. Todo dia. Como quem escova os dentes. Como uma prática, não como um tratamento de emergência. Porque essa é a grande lição que eu quero que você leve deste vídeo. A regeneração óssea não é um evento, é um processo contínuo. Os seus ossos estão sempre em ciclo de renovação.
A questão não é se eles vão se renovar. A questão é se você vai dar as condições para que essa renovação aconteça bem ou mal. Cada xícara de caldo de ossos que você toma é uma decisão a favor dos seus ossos. Cada refeição rica em alimentos alcalinizantes é uma decisão a favor dos seus ossos. Cada vez que você sobe uma escada, ao invés de tomar o elevador, é uma decisão a favor dos seus ossos. Não é sobre perfeição, é sobre consistência. E tem mais uma coisa que eu preciso te contar. O caldo de ossos não age apenas nos ossos. Esse é o conteúdo inesperado que eu guardei para o final. O colágeno que você absorve através do caldo beneficia simultaneamente as suas articulações, reduzindo a inflamação e reconstruindo a cartilagem articular que se degrada com a osteoartrite. Beneficia o seu intestino, onde a gelatina age como restauradora da mucosa intestinal, fundamental para a absorção de nutrientes e para a modulação do sistema imune. Beneficia a sua pele, onde o colágeno hidrolisado reduz a profundidade das rugas e melhora a elasticidade com resultados visíveis em 4 a 8 semanas, segundo estudos publicados no Journal of Cosmetic Dermatology. Beneficia os seus cabelos e unhas. Beneficia o seu sistema nervoso, porque a glicina presente em alta concentração no caldo tem propriedades neuroprotetoras e melhora a qualidade do sono quando consumida regularmente à noite. Um único alimento, uma única prática diária, impactando o seu esqueleto, suas articulações, seu intestino, sua pele, seus cabelos, seu sono. Isso é o que Dona Maria descobriu. Isso é o que as populações asiáticas sabem há séculos. Isso é o que os estudos estão confirmando. E que a medicina ainda está demorando para incorporar na prática clínica diária, porque incorporar significa prescrever menos remédios, e a estrutura econômica do sistema de saúde não foi construída sobre a saúde. Foi construída sobre o tratamento da doença. Você tem agora tudo o que precisa para começar. O protocolo está completo. A ciência está explicada. A história de Dona Maria está aí como prova de que é possível. O que falta é a decisão. Mas espera, no próximo vídeo eu vou revelar algo ainda mais surpreendente. Existe uma combinação de 2 alimentos que, quando consumidos juntos, tem um efeito sinérgico nos ossos que nenhum dos dois tem separadamente. Um deles você provavelmente consome quase todo dia, sem saber que está desperdiçando todo o seu potencial por consumi-lo da forma errada. O outro você pode nunca ter visto, mas que está chegando cada vez mais nas feiras e mercados. Essa combinação foi usada por atletas de alto rendimento no Japão para a recuperação de fraturas em tempo recorde e está começando a chamar a atenção de pesquisadores no Brasil. Não vou contar agora porque esse vídeo já entregou demais. Mas se você não quiser perder essa informação, você sabe o que fazer. Se este vídeo abriu seus olhos para algo que você não sabia, se a história de Dona Maria te tocou, se você finalmente entendeu por que os seus ossos doem de manhã ou porque alguém que você ama convive com osteoporose sem ver melhora, então este conteúdo merece o seu like. Um clique que não custa nada para você e que ajuda este canal a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação e que ninguém está dando de graça. E se você quer ser a primeira pessoa a receber o próximo vídeo com a combinação dos 2 alimentos que vão mudar ainda mais o que você sabe sobre saúde óssea, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho de notificações, porque esse conteúdo não vai esperar por você, mas você não pode perder o que vem aí.